Vamos lá explicar mais uma das parábolas de Jesus. Por que Jesus falava por parábolas? Uma pergunta. Essa talvez seja uma das perguntas mais repetidas em relação aos ensinos de Jesus. Cerca de um terço dos ensinos de Jesus foram feitos por parábolas. Eram histórias que Jesus contava para explicar verdades muito maiores. O termo parábola vem do grego parabole, que significa colocar ao lado, ou seja, colocava uma história ao lado para explicar aquilo que de fato ele queria ensinar. Então por isso que Jesus ensinava em parábolas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola O Sal da Terra, né? Aí você vai lá em Mateus 5:13. Está escrito: vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Lá em Marcos 9:50, bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, com que adubarei? Tende sal em vós mesmo e paz uns para com os outros. Lá em Lucas 14:34-35, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra e nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A parábola do sal da terra, segundo o registro de Mateus, foi parte do Sermão da Montanha ministrado por Jesus, né? Lá no 5:13. Porém, Jesus deve ter usado esse ensino em diversas ocasiões em que públicos diferentes o ouviram, pois Marcos e Lucas também registram, mas situaram em momentos diferentes. Marcos 9:50, Lucas 14:34-35, Marco a registrou após o questionamento dos discípulos sobre quem seria o maior entre eles. Marcos 9:33-37. Era essa parábola que Jesus, dizendo aos discípulos: tende sal em vós mesmo e paz uns para com os outros. Marcos 9:50. Enquanto que Lucas registrou essa parábola após a parábola da torre e do rei. Lucas 14:28-33. A última do sal, naquele dia, a utilidade do sal naquele dia era praticamente a mesma dos dias atuais: temperar e conservar. O sal age de forma discreta, não conseguimos vê-lo trabalhando, mas percebemos claramente o seu resultado. Antigamente, quando ainda não havia os aparelhos de refrigeração ou fabricação de gelo, era através do sal que se preservaram os alimentos, inclusive o peixe que vinha do mar da Galiléia para Jerusalém, que ficava a cerca de 160 quilômetros de distância. Por isso Jesus estava ensinando que os seus discípulos teriam uma missão de influenciar e ditar o sabor do mundo, e teria também a missão de retardar o apodrecimento moral, o ético da sociedade. Através da sua presença ali, com certeza, sem a presença da igreja aqui no mundo, estaria muito mais deteriorado. A igreja retarda essa decadência e preserva os princípios e os fundamentos que não podem ser perdidos. Até porque essa era uma das principais características do sal, a transformação completa do ambiente em que ele era colocado. A pergunta que muitos fazem é como que o sal pode perder o sabor se o cloreto de sódio é um composto instável. A ser entendida é que o nosso sal refinado não perde o sabor com o tempo, mas o sal não refinado do Mar Morto perdia isso. E isso acontece devido à mistura de outros materiais e minerais que há naquela superfície. E quando não retirado e tratado, esses minerais o contaminam e absorvem a sua salinidade. Com isso, ele ficava literalmente imprestável, sendo apenas a aparência de sal, porém sem sabor. Segundo o Antigo Testamento, do Roberts, até hoje é comum ver pilhas de sal espalhadas em toda aquela região devido ao sal ter ficado insosso. A cidade de Ostracina, na fronteira do Egito, também era uma importante fonte de sal, mas o sal do Mar Morto era o mais utilizado naquela época. E se não passasse por esse tratamento, poderia sim perder o seu sabor. Uma coisa que precisamos entender aqui
É que o sal conseguir combater a deterioração, primeiro ele próprio não poderia ser deteriorado. Se você misturar o sal com qualquer outro material, como o cal, por exemplo, ele não consegue mais conservar. Ou seja, as suas propriedades e características não podem ser adulteradas a partir do momento em que ele mesmo não tem mais a sua preservação ou integridade. Ele perde a capacidade de combater o apodrecimento. É digno que nota também que apenas nos escritos de Mateus, que foi o único entre os escritores sinóticos que havia sido discípulo de Jesus e, portanto, presenciou quando esses discursos aconteceu. Essa informação de que Jesus mandou que os discípulos fossem o sal da terra, Mateus 5,13, e Lucas e Marcos apenas iniciam a parábola dizendo que o sal é bom. Diante disso, entendemos que o valor do sal estava totalmente ligado ao sabor do mesmo. Ou seja, o seguidor de Jesus que perder as características do sal em sua trajetória cristã acabará perdendo também a sua utilidade no cumprimento da sua missão. Ser lançado fora e ser pisado pelos homens significava que, a menos que os discípulos cumprissem a sua função no mundo, corriam o risco de perder a sua utilidade entre as pessoas, a capacidade de influenciar o meio onde viviam. Provavelmente a declaração de que seria pisado pelos homens falava sobre esterilidade que acontecia em um caminho quando lançava o sal ali. No Antigo Testamento se lê que nos tempos antigos derramava-se sal nos terrenos do inimigo para que aquela terra se tornasse improdutiva. É Juízes 9:45, Deuteronômios 29:22. Como não havia asfalto na época, a pavimentação era feita apenas com pedras. E no caminho não poderia crescer plantações para não atrapalhar a passagem. Por ser de aplicação de sal, nesses caminhos impedisse as plantas ali de nascerem. Como comenta Abe Bruce, o discípulo que perde o seu sabor, desce de preservador da sociedade a matéria de pavimentação, de estrada, de decadência. E tragicamente a pergunta se o sal perder o sabor, como restaurá-lo, não pretendia ter uma resposta, pois se o sal perdesse o seu sabor, não poderia mais ser recuperado. Um discípulo de Jesus só consegue influenciar o ambiente onde vive se não permitir que se perca a sua virtude. Um cristão insípido é um cristão inútil. Há ainda algumas aplicações interessantes relacionadas à figura do sal, como representante do discípulo da Igreja de Cristo, que merecem ser mencionados. Em primeiro lugar, o sal nunca é o alimento. Ele existe apenas para destacá-lo. Do mesmo modo, nós não somos o alimento é Cristo. A nossa função é apenas colocá-lo em destaque. Segundo a presença excessiva ou ausência considerável do sal, compromete em uma refeição a reputação dos alimentos. Imagina, por exemplo, alguém degustando um peixe que é muito conhecido, porém mal temperado. Certamente a pessoa logo poderão colocar em questionamento se aquele peixe é bom mesmo, caso nunca o tivesse experimentado. Assim também acontece quando alguém que nunca conheceu a Cristo conhece um cristão. Se falharmos na missão de apresentarmos corretamente a vida de Cristo em nós, ou se excedermos na nossa medida de nós mesmos, poderemos comprometer a impressão que as pessoas terão do Evangelho. Por causa de nós, por fim, há uma similaridade muito interessante entre o efeito do sal e o efeito dos discípulos de Jesus. Devem produzir no mundo o sal, provoca sede. Assim também devemos produzir no mundo em que vivemos a sede necessária para que a pessoa se interesse através de nós a beberem da água e que bebemos, a saber, Cristo, a água da vida. Essa parábola explica muito bem, né, a nossa vida cristã, a maneira que nós devemos viver, a maneira que nós devemos nos comportar diante do povo do mundo aí.
Mas quando nós misturamos com esse povo, quando eles contaminam a gente, nós perdemos o sabor, nós perdemos a direção, nós perdemos o caminho e assim as pessoas nos pisam. Por isso que existe muita gente hoje que, embora tenha numa igreja, ele passa por dificuldade, ele passa por problema e ele se torna desacreditado, porque a vida dele está sem sabor. Eu espero que possa ter ajudado e vamos para mais uma parábola.